bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas você vai assistir essa aula, de qualquer forma, seja bem-vindo aí para mais uma aula aqui na nossa geografia, que está acabando. O ano está acabando, a gente está aí com os últimos conteúdos. Eu espero que a maioria de vocês aí estejam tranquilo. Sempre tem aquele que vai deixar ali para o último sprint, sempre rola, mas tenho crença aí que a maioria de vocês está sossegado e com certeza geografia não vai ser um problema para vocês agora nessa reta final, porque eu tô aqui para ajudar vocês. Tô aqui para ajudar. E para isso preparei mais uma aula bacana aqui para vocês. O tema é vegetação, os grandes biomas, vegetação do mundo. Depois eu vou dar uma pincelada aí sobre a questão ambiental e um pouco de Brasil. Mas eu sei que para a maioria de vocês esse é um tema um pouco chato, então cabe aqui alguns avisos. De fato, esse conteúdo ele pode ser muito chato. Ele pode. Eu vou tentar aqui torná-lo mais tranquilo. Mas algumas coisas a gente não pode fugir. Com certeza vocês já tiveram esse conteúdo lá nas séries iniciais e devem estar pensando naquelas palavrinhas: xerófita, perennifolia, umbrófita, hidrófita, hidrófila, arbustiva, arbórea, florestal. Vou ter que ver isso tudo de novo? Sim. Mas, como eu disse, eu tô aqui para ajudar. E vou te falar, essas palavrinhas, elas são muito importantes. Por quê? Primeiro, é indispensável passar por elas para entender a diferença entre as paisagens vegetais. Então, é um ponto importante que a gente não pode desviar. Segundo, essas palavras, digamos, traduzidas, significam muita coisa. Então, se você tem um bom domínio dessas palavras, você pode, em uma questão, por exemplo, caracterize a formação vegetal da floresta de coníferas. Você consegue, em poucas palavras, 3, 4, matar aí 3, 4, 5 atributos dessa paisagem vegetal. Você pode resumir, por exemplo, características da floresta equatorial com palavras como latifoliada, perennifolia e grófila. Pronto, matou. Você está dizendo que é uma vegetação onde tem folhas largas por causa da grande umidade e evapotranspiração, perennifolia porque está sempre coberta com folhagens, mesmo na estação de estiagem essas folhas não caem, e grófita, ou seja, acostumadas a grande umidade, umidade típica de climas equatoriais, ou seja, com 3 palavrinhas você disse isso tudo. Está entendendo a importância disso? Pois é, então a minha tarefa aqui é apresentar esse conteúdo a vocês, aproximar vocês de alguns termos, de algumas palavras chaves e principalmente fazer com que esses termos sejam os mais amistosos possíveis. Beleza? Então, vamos ao que interessa. E nada melhor do que a gente pensar o seguinte: se você conversar lá com a sua vovó, com a sua mãe, com o seu papai, com quem quer que seja, que tenha mais de 50 anos, e perguntar o que uma plantinha precisa, a pessoa vai responder algo tipo: precisa de carinho, muito amor, água e calor. Esquece a parte do amor, esquece a parte do carinho. Vamos focar na água e calor. Água e calor, ou calor barra luz, basicamente, vegetais precisam disso. Água, luz barra calor. Se a gente pensar água como chuva, luz barra calor como temperatura, luminosidade, a gente está falando de clima. Então, já começa a pegar aquele conteúdo que você tem de clima e já botar na cabeça. Clima é importante para a vegetação. Planta precisa de água, luz e calor. Se água, luz e calor mudam, muda a paisagem vegetal. Se eu tenho muita luz e muito calor, a vegetação vai responder de um jeito. Se eu tenho muita luz, muito calor e nenhuma água, a vegetação vai responder de outra forma. Se eu tenho um período muito quente e um período muito frio,
a vegetação vai responder de uma forma ainda mais diferente. Então, clima e vegetação estão intimamente ligados. Desde já é importante que você reconheça isso. Tudo aquilo que a gente vai falar agora, nesse comecinho, tem a ver com essa relação entre clima e vegetação. Beleza? Então, partindo desse pressuposto, vamos já deixar claro o seguinte. Quanto à temperatura, as formações vegetais podem ser divididas em 3 grupos, assim como os climas megatérmicos, mesotérmicos e microtérmicos. Essa questão da variação da temperatura é diretamente ligada à capacidade da planta. Ou seja, existem plantas capazes de se adaptar a grandes variações e plantas que não. Então, quando nós pensamos em formações florestais, como a Mata Atlântica, nós podemos enquadrá-la como uma formação megatérmica. Quando nós pensamos, por exemplo, nas florestas de coníferas, na taiga siberiana, podemos falar que são mesotérmicas. Quando falamos da tundra, podemos falar que elas são formações microtérmicas. Não vamos nos ater agora a essas palavrinhas: floresta equatorial, taiga e tundra. Eu quero que vocês reconheçam que estamos falando de formações vegetais que vivem próximas ao Equador, formações vegetais que vivem entre o trópico e um círculo polar, e formações vegetais que vivem ali às margens do círculo polar ou acima destes. Estamos falando da influência da latitude nesse ponto. Então, já que a gente está nessa seara, a gente pode dizer que, sim, aquelas faixas de temperaturas, aquelas zonas climáticas também se refletem em diferentes tipos de formação vegetal. Beleza? Então, desde já, eu deixo claro, clima e vegetação têm tudo a ver. São intimamente associadas. Afinal, toda planta precisa de carinho, conversa, mas principalmente água, luz e calor. Bom, quanto à umidade, e aí começam aquelas palavrinhas que eu falei para vocês: higrófita, higrófila, xerófita. Pois bem, dá uma olhadinha nessa classificação. Estamos falando de umidade, ou seja, quantidade de água disponível. E aí, cabe a gente pensar o seguinte: eu, particularmente, quando vejo uma palavra que não conheço, que não entendo muito, eu tento entender como ela é formada, se é uma palavra derivada de outra. Tá me entendendo? E aí, quando a gente olha essas palavras aqui, dá para entender muita coisa só de ver a estrutura dela. Dá uma olhada. Vegetação, vou destacar aqui: higro, e botar aqui com outra cor, filas. Esse sufixo filas tem a ver, derivado do grego filia, que quer dizer afinidade. Por exemplo, o cara que coleciona selos, ele é adepto da filatelia. Sacou? Então, filia quer dizer afinidade, proximidade. Hidro, como vocês podem imaginar já, palavras como hidrante, hidrológico, hidráulico, tem a ver com a palavra hidros, que vem a significar água. Então, a palavra hidrófila, por exemplo, hidro, água, fila, afinidade. E higro, o que significa? Isso é um ponto importante. Higro, umidade. Hidro, água. É diferente. Essa umidade pode ser a umidade presente no solo, umidade presente no ar. Hidro é água, no seu estado bruto, líquido ali.
um lago, por exemplo. Então, as plantas higrófilas são aquelas plantas adaptadas a áreas úmidas, enquanto as hidrófilas são plantas de ambientes aquáticos. Sacou? Hidro, água, hidrofilia, aquático, tipo Vitória Régia. Mesófilas, áreas de meia umidade. Suporta essa variação dessa umidade. Xerófilas, ambientes áridos. O prefixo xeros significa aridez, ou seja, a falta d'água. Então, plantas xerófilas são plantas que têm afinidade com a falta d'água, ou afinidades à aridez. Tropófilas, ambiente de pluviosidade concentrada. O tropos significa chuva, grande pluviosidade. Então, plantas tropófilas são ambientes de grande pluviosidade e podem, por conta disso, também se adaptar a uma estação seca. E plantas halófitas, esse prefixo halo significa sal, sal. Por exemplo, as plantas da restinga, o ambiente costeiro ali de restinga, um ambiente extremamente salgado. São poucas as plantas que se adaptam ali. Plantas de manguezal, que se adaptam aí, principalmente essa variação entre água doce e água salgada, às vezes salobra, enfim. São plantas que estão adaptadas à presença de sal no ambiente. Então, basicamente, você tem uma estrutura de um sufixo que é filia, significa afinidade, e prefixos que a gente pode já desmembrar aqui. Higro, água, higro, umidade, hidro, água, meso seria aquela intermediária, xero, aridez, falta d'água, tropos significa chuva, pluviosidade, e halo significa sal. Beleza? Então, quanto a essa condição, algumas formações vegetais podem ser categorizadas dentro dessa estrutura aqui. Basicamente, nós temos aqui algumas paisagens vegetais que traduzem isso. Isso aqui seria uma vegetação xerófila. Você consegue observar isso em áreas desérticas, semiáridas, como por exemplo a caatinga brasileira, ou desérticas, como por exemplo sul dos Estados Unidos, norte do México, em algumas regiões do norte da África. Halófitas, deixa eu sair daqui para ficar mais fácil a visualização, que são áreas de manguezal, como poderia ser também a restinga, e aqui plantas aquáticas e, por exemplo, aqui a nossa floresta equatorial, floresta tropical, que são plantas que suportam essas áreas muito úmidas. ênfase, não vivem dentro d'água, mas se amarram no ambiente úmido. Bom, quanto à raiz, também nós temos uma classificação quanto à raiz, e a raiz de uma planta diz muito sobre ela. A raiz ela pode ser tabular, fasciculada, axial ou aérea. E isso tem muito a ver com o tipo de ambiente. Pode não parecer, mas a raiz de uma planta diz muito sobre o ambiente que ela vive. Alguns exemplos que eu vou citar aqui. Por exemplo, a raiz tabular é típica de algumas espécies amazônicas. Sim, como o solo amazônico é um solo pobre em fertilidade, é um solo demasiadamente ácido, é nas camadas mais superficiais que as plantas vão aí buscar seus nutrientes. Além, é claro, como é um solo um pouco arenoso, essa raiz tabular também favorece a estabilidade. Mas o ponto é, esse tipo de raiz aqui é muito comum em áreas de clima equatorial, tropical, principalmente floresta equatorial, floresta tropical. Raízes fasciculadas, elas são mais profundas. Elas vão buscar, principalmente por causa dessa profundidade, água em camadas mais profundas.
Um ponto curioso desse tipo de planta é que elas estão adaptadas a esse ambiente, digamos, intermediário, ambientes com estação seca. E é exatamente por conta dessa raiz que ela vai aí buscar água em camadas mais inferiores durante esse período de estiagem. São árvores também de grande porte,